Ok? Pronto. Eu vou colocar aqui também, Débora, para a gente já ter as duas gravações. Agora sim, né, pessoal? Muito bom dia. Pessoal, nós estamos nos passos da venda, né? E hoje nós estamos no quinto passo da venda, que é a apresentação. Só que hoje nós vamos falar especificamente da apresentação em showroom. Vocês vão ter aqui já já um depoimento, uma pessoa que fez um showroom com 8 pessoas e fechou 4 vendas. Preste atenção. Ela fez uma apresentação de um showroom para 8 pessoas e fechou 4 vendas. 50% de aproveitamento numa única reunião, né? Então, que maravilha, né? E nós vamos ter um ponto alto que vai ser este aqui, olha, o que mostra que que um estudo científico ele foi bom. E por que que esse assunto ele vai ser o ponto alto do dia? Como você sabe, a Timol desenvolveu estudos científicos. E aí vem a pergunta: o que é que mostra que o estudo científico desenvolvido pela Timol a respeito do silocimol ele é bom? Então, se alguém te perguntasse, olha, esse estudo ele é bom, ele é confiável, como que você poderia mostrar as provas disso? É o que nós vamos ver aqui hoje no ponto alto desse treinamento, ok? Eu recomendo que vocês anotem, se possível, né, tire fotos. Essas fotos ajudam demais para que você possa depois consultar, né? Então, isso é fundamental. Mas, inicialmente, nós vamos ao passo da venda, né? Ao quinto passo da venda, que é a apresentação. Você concorda que se a apresentação não for bem feita, você corre o risco de perder a venda? Concorda, pessoal? Se você errar na apresentação, você pode perder a venda. Mas hoje nós vamos falar principalmente da apresentação em showroom. E por que que nós decidimos falar da apresentação em showroom? Por causa disso que vocês vão ler aqui agora. O showroom é a melhor ferramenta para que você alcance resultados em um curto período de tempo. É uma ferramenta que vai fazer você ter vendas rapidamente. Você vai ter fechamentos constantes. E, logicamente, se você vende e ganha, você fica feliz, né? Eu até brinco, pessoal, com a turma dizendo o seguinte: olha, quem trabalha ganha e quem ganha não reclama. Você conhece alguém que está ganhando que reclama? Me diz aí. Me diz aí, Davi. Ó, quem trabalha ganha e quem ganha não reclama. Então, o showroom, se você focar nele, é um trabalho que vai te trazer um resultado extraordinário, como você enxerga aqui. E aí, nós vamos falar rapidamente sobre os dois tipos de showroom, como fazer e depois entrar. Vocês vão ver 5 coisas, anotem essas 5 coisas, para que você possa ter sucesso na apresentação de um showroom. Mas, primeiramente, nós temos dois tipos de showroom, né, principais, que é o showroom de lançamento e o showroom com clientes satisfeitos. Então, o que é um showroom de lançamento? Você acabou de adquirir a sua franquia, mas a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos não sabem com que você trabalha. Aí você promove um lançamento do seu negócio. Nós vamos te dar essas dicas de como fazer isso. Mas você também pode fazer o showroom com o cliente satisfeito. Você fez uma venda para ele. Ele começou a utilizar o nosso projeto, de repente melhorou o diabetes, melhorou o intestino preso. Aí agora você faz um showroom com os contatos desse cliente. Então, como fazer, né? Então, primeiramente, o showroom de lançamento. Pessoal, olha o que está escrito aqui. Quando que você deve fazer o showroom de lançamento? Aqui, olha, no primeiro final de semana. Aí eu te pergunto, o primeiro final de semana de quê? Escrevam aí. Ó, no primeiro final de semana você promove um showroom.
Mas o primeiro final de semana é de quê, turma? Hã? Primeiro final de semana é de quê? Vamos ver aqui. Do mês, vamos ver, do mês. Ainda não acertaram. Vamos ver. Primeiro final de semana. Isso, Chagas. Do seu cadastro. Então, se você comprou a franquia hoje, no próximo final de semana, você já realiza um showroom. É no primeiro final de semana após você se tornar um franqueado. Mas de repente você diz assim: olha, mas quando eu entrei na Timol, não me passaram isso, não me orientaram a fazer isso. Não tem problema. Nós não olhamos para trás, né? Nós olhamos para frente. Lembra? Nós não ficamos olhando no retrovisor. Nós olhamos para a brisa. Então, olhar para frente. Se você não fez no passado, então já pega o primeiro final de semana e faz o seu showroom. Então, o showroom, assim que você cadastra alguém na sua equipe, ensine eles a fazer o showroom de lançamento no primeiro final de semana. E como é que ele vai fazer esse showroom de lançamento? A primeira coisa é ele fazer uma lista de convidados. Lista de convidados. Ele vai colocar ali a sua família, os seus amigos, os colegas de trabalho, todos os vizinhos. Lista de convidados. Ele não pode deixar pela memória. Ele lembrar de um vizinho, tem que ir para o papel, ou para um PDF, né? Ou para um Word, mas ele precisa anotar, fazer essa lista de convidados para fazer o showroom de lançamento. Aí, de repente, essa lista de convidados, tem uma travadazinha aqui, pessoal, só um segundinho. Um segundo que deu uma travadazinha aqui geral. Pronto, voltou. De repente, essa lista de convidados, ela tem ali 70 pessoas, 80. Olha o ponto. Realize o showroom com poucas pessoas. Aí, de repente, você coloca ali 70, 80 pessoas e você não tem condição de dar atenção a todas. Você tem uma lista com 70. Então, por que não fazer 10 showrooms de lançamento? Faz com 7, com 8 pessoas. Você consegue dar atenção individualizada a todos eles. Então, realize, olha, vários showrooms até fazer o lançamento para todos os contatos. Agora, veja esse ponto importante. Não espere pelo seu patrocinador e não espere pelo seu líder. Porque alguns dizem o seguinte: olha, eu não fiz showroom porque o meu patrocinador não me ensinou, não me apoiou, o meu líder também. Mas notem o ponto. Você vai fazer o lançamento, ó, do seu negócio. Não é o lançamento do negócio do seu patrocinador. Não é o lançamento do negócio do seu líder. É o lançamento do seu negócio. Então, não fique esperando pelo seu patrocinador o líder. Faça você mesmo, ok? Então, você vai fazer vários showrooms até abranger, fazer o lançamento para todos os seus contatos. Mas e o cliente satisfeito, que é aquela pessoa que você já vendeu o projeto, que está utilizando? Então, realize showroom, note, com todos os clientes satisfeitos. Todos eles. Como é que você vai fazer? Você vai chegar ali para o João e para a Maria. João, seu João, dona Maria, você está contente de estar utilizando o nosso projeto? Aí ele vai contar os benefícios, né? Aí você propõe uma reunião na casa dele. Ele vai ficar meio cabreiro, não vai dizer nem que sim, nem que não, vai ficar pensativo. Mas quer ver você mudar? Ó, vamos fazer essa reuniãozinha na sua casa, para sua família, para os seus amigos. E cada venda que a gente fizer, eu te dou R$ 100. E aí, muda ou não muda? Ou você dá brinde, 50, você que vai definir o valor. Esses clientes satisfeitos, eles organizam coffee break, café, suco, chá, e você vai vender para a família, para os amigos, para os colegas deles, para os vizinhos dele.
Você não para de vender. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu perguntar. Todos vocês têm feito showrooms, feito essa proposta para o seu cliente satisfeito? Hã? Digite aí, pessoal. Quem tem feito showroom com cliente satisfeito? E sabe por que eu estou te perguntando isso? Hoje você não vai dormir de noite com a consciência pesada, ó. Toda vez que você vende um projeto de saúde e o cliente está satisfeito e você não propõe um showroom, você deixou de ganhar pelo menos R$ 10.000 por cada um cliente que você vendeu e que não propôs showroom. Porque pensa bem, você faz um showroom para a família dele, para os vizinhos dele, para os amigos dele, para os colegas dele. Quantos você vende? 10, 20, 30. Cada cliente que você vendeu um projeto e ele está satisfeito e você não propôs um showroom, você deixou aí para trás pelo menos uns R$ 10.000. Aí quando você for dormir hoje à noite, né, seu Francisco? O seu Francisco que gosta muito dessas ilustrações, quando você for dormir hoje à noite, aí você começa a refletir, olha, eu vendi para o João, vendi para Maria, vendi para o Francisco, vendi para o Valmir, você vai pensando. Aí você vai juntando e vai somando. 10.000 a menos, 20.000 a menos, 30 a menos. Você deixou de ganhar. Você vai conversar com o seu travesseiro. O que você está deixando de ganhar por não fazer showroom com o cliente satisfeito? Olha o que você deixa de ganhar. Não tem erro. Showroom com cliente satisfeito é extraordinário. Então você vai organizar uma reunião na casa dele. Para cada venda, o morador ele vai ganhar um percentual. Ele fica muito feliz, tá? E lembra, não é uma reunião grande com 30, 40. Não, você faz com poucas pessoas. Ele fez uma lista lá com 30. Você faz 3, 4 vezes, para que você possa dar atenção e fazer os fechamentos. E agora, pessoal, agora que está o ponto. O showroom, ele tem que ter um tema para o convite. E o tema não pode ser água magnetizada, não pode ser timol e nem silocimol. Olha aqui o tema: uma palestra sobre qualidade de vida, projeto de saúde familiar. Esse é o tema do showroom: qualidade de vida, projeto de saúde familiar. Agora, vamos aos 5 passos da apresentação no showroom. 5 passos, tá? Quais são esses 5 passos que vai te fazer ter sucesso no showroom, tanto de lançamento como com cliente satisfeito? Primeiro passo, a coisa mais simples: palestre, converse. Nós temos slides que você pode utilizar, mas você vai ver que você pode fazer um showroom só com o celular. Quer ver como é simples? A conversa. Aí você reúne ali as 7, 8 pessoas, né? Vou até interromper aqui. Ali tem 7, 8 pessoas, 10. Aí você se apresenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite e começa a conversar. Aí você quer ver uma pergunta que você pode fazer? Pessoal, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem tem saúde tem muitos desejos. Você concorda? Quem tem saúde tem desejo de viajar, de ter um carro novo, de ter uma casa própria. Vocês concordam? Agora, quem não tem saúde, ele só tem um desejo. E eu quero ver se vocês vão descobrir qual é o desejo de quem não tem saúde. O que é que eles vão dizer? Ah, ter saúde. Aí você comenta, tá vendo? Sem saúde, não adianta o carro, a casa, não tem como viajar, não tem como conhecer outros países. Aí você faz uma pergunta muito importante. Gente, quero perguntar para vocês: vocês concordam que para sermos felizes, nós precisamos ter saúde? Você acha que alguém que não tem saúde está feliz? Você pergunta para eles. Só isso.
Aí você pode argumentar mais um pouquinho aqui, ó. Você pergunta, ó, pessoal, pense numa pessoa que tem artrite. Você acha que ele está feliz? Ele não pode passear, não pode subir uma escada, não pode fazer uma corrida na praia, porque é muitas dores. E quem tem diabetes? O diabético não pode comer um doce. Ele nem vai na padaria para não ver o doce. Você acha que ele está feliz? E quem tem pressão alta? O amigo chama ele para um churrasco, ele não vai. A carne está caprichada no sal. Você acha que ele está feliz? Quem sofre com enxaqueca, fibromialgia? Pronto. Aí você arremata. Vocês concordam que para sermos felizes temos que ter saúde? O que é que eles vão dizer, pessoal? Todos vão dizer. Agora eu te pergunto: é difícil fazer essas perguntas? Você precisa ir para Harvard, para os Estados Unidos, pagar uma mentoria lá de 20, 30 mil para fazer essas perguntas? Simples, né? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Conversar com eles. Aí você conseguiu trazer assistência para perto de você. E você tocou no âmago da questão, a importância da saúde. Aí agora você vai para o segundo passo, a apresentação do projeto de saúde. Aí você vai pegar a ficha de pesquisa e vai compartilhar com todos. E vai ajudar eles a preencher. Coloque o nome, o endereço e pense: tem alguém na sua família que tem alergias, diabetes, intestino preso? Pede para eles colocarem o nome, preencherem a ficha de pesquisa. Por isso que o showroom, ele não pode ter 100, 50 pessoas. Como é que você vai preencher a ficha de pesquisa de 100 pessoas, né? Às vezes não dá para preencher. Pode acontecer, uma reunião ficar maior do que você imaginava. Mas se você tiver ali 8, 10, 7, 5, você consegue preencher corretamente. E você vai ajudar todos eles a preencher a ficha de anamnese. Você vai dar para cada um e vai ajudar a preencher. Agora, não esqueçam disso. Depois que a ficha de pesquisa estiver preenchida, que você ajudou a preencher, sabe o que é que você faz? O mais importante, você tem que recolher a ficha. Ela tem que vir para a sua mão. Aqui agora, você já sabe tudo o que a família dele enfrenta de doença. Todos os problemas da família dele. O que você não pode fazer é deixar ele pegar a ficha e ir embora com a ficha. Aí não adiantou. Você tem que recolher a ficha de pesquisa, recolher ela, tá vendo? Recolheu a ficha. Aí você vai usar essa ficha como base até para o fechamento, você vai ver já já. Depois da ficha preenchida, olha o que que você vai fazer. O terceiro passo: passar os vídeos dos depoimentos. Esses vídeos, eles estão lá no aguamag.com. O depoimento, ele gera confiança. Aí você mostra depoimentos bem impactantes. Aí, de novo, vem a ficha de pesquisa. Você já percebeu que todo mundo ali tem problema com diabetes. Então você tem que mostrar um depoimento do diabetes. Você percebeu que a maioria ali tem pressão alta, um depoimento de pressão alta. Aí você coloca ali dois ou três depoimentos que são os mais predominantes na ficha de pesquisa que está na sua mão, que você já tem. Esses depoimentos, olha só, você pode mostrar num projetor, se você tiver. Ah, mas eu não tenho um projetor. Aí você pode mostrar na televisão, pode ser na TV da sua casa ou na TV da casa do cliente satisfeito. Lembra que você está oferecendo uma comissão para aquele cliente satisfeito. Ele não vai dizer não de você colocar ali um pendrive na televisão dele, mas não tem a televisão. Aí você pode usar um notebook, um computador. Não tem computador. Você mostra os depoimentos no celular.
Você mostra os depoimentos até no celular. Agora, se o showroom tiver aqui 200 pessoas, não tem como, né? Aí já não é nem mais um showroom. Aí você mostra os depoimentos em reuniões no celular com 7, 5, 6 pessoas. E aí eu te pergunto, qual é a desculpa para não fazer um showroom? É o projetor? É o notebook? Tem alguém que não tenha um celular? Hã? E os depoimentos, isso, olha, tá falando aqui, ela tem um celular pequenininho e mesmo assim mostra os depoimentos. E você sabe onde estão os depoimentos, lá no site aguamag.com. Os depoimentos são fundamentais. Qual é o quarto passo? O depoimento local, o depoimento do morador. Pensa bem, aquele cliente satisfeito que organizou a reunião, a família dele conhece ele, os amigos conhecem ele, os vizinhos dele, e ele vem contar o depoimento dele de como tudo melhorou. Aqui tem uma dica muito importante. Se esse morador tiver cópia de exames antes e depois, você fecha a venda para todo mundo. Você pensa bem, um showroom com 8, 10 pessoas, e a pessoa que organizou tem a cópia dos exames, aqui o antes e aqui o depois. Você vende para todo mundo. Você pode também pedir o depoimento de outros usuários que estiverem presentes. Os depoimentos aumentam a credibilidade. Os depoimentos presenciais aumentam a credibilidade. E o quinto passo é o fechamento de vendas. Você vai para o fechamento. Sempre lembrando que você não está ali vendendo produto, você está oferecendo benefício, qualidade de vida. É um projeto de saúde que vai beneficiar toda a família. E você vai para o fechamento. Esses 5 passos são simples, simples. Aí eu te pergunto: é difícil fazer um showroom nesse formato? Você conversa. Se você quiser usar os slides no computador, você usa. Mas aqui você pode fazer com um celular apenas. Você conversa, ficha de pesquisa, depoimentos e vai para o fechamento. E aí, gente, no fechamento, tem algumas coisas muito importantes que eu quero recapitular com vocês. Uma delas é o seguinte: a todo momento, deixa eu botar aqui, nesse momento do fechamento, nós temos um momento que chamamos de momento mágico. É você fazer a assistência enxergar como vai ser a vida dele sem os problemas. Aí você pega a ficha de pesquisa, está na sua mão, e você olha lá que tem uma família que tem muitos problemas: diabetes, intestino preso, pressão alta, fibromialgia. Aí você pergunta: o que vocês gostariam de fazer se vocês reduzissem o problema que vocês enfrentam? Eu estou olhando aqui, olha, fibromialgia. O que você gostaria de fazer que você hoje não consegue por causa da fibromialgia? Aí você criou a expectativa de futuro. Ele já começou a imaginar a vida dele ser um problema que ele enfrenta. Dê tempo para eles pensarem. Aí isso vai ajudar eles a querer o combo. E você vai partir para o fechamento. Ok? Essa aqui é uma outra pergunta muito importante. Só que aí, a todo momento, alguém vai te interromper, ou não vai? Quando eles veem o depoimento, ficam impactados e eles começam a levantar a mão para fazer uma pergunta. Deixa eu ver se vocês descobrem qual é a pergunta que eles vão fazer. Digitem aí, pessoal. Qual é a pergunta que eles vão fazer? Hã? Ó, o Arnaldo, fiz um, ganhei 4 mil. Parabéns, Arnaldo. O preço. Quanto custa? Você está mostrando o depoimento, o pessoal tá, mas quanto custa? Aí, gente, se lembrem disso, olha. Quando eles fizerem a pergunta quanto custa, qual deve ser a sua resposta? A resposta é: quanto vocês acham que vale a sua saúde? Quanto vocês acham que vale reduzir o gasto?
com fibromialgia, diabetes. Então, quando eles interromperem para perguntar o preço, você não pode dizer o preço ainda. Deixa eu explicar de novo para vocês uma coisa em vendas. Em vendas, ó, quem pergunta controla, quem responde é controlado. Se você começar a responder o cliente, ele está te controlando. E quem tem que estar no controle é você. Quando o cliente te faz uma pergunta, o que é que você faz? Você responde com outra pergunta. Quanto custa? Seu João, Dona Maria, saúde tem preço? Quanto que vale a sua saúde e a da sua família? Você falou o que aqui agora? Saúde não tem preço, com uma pergunta. Lembrem-se disso, olha, quem pergunta, controla. Quem responde é controlado. Se você começa a responder o cliente, você vai perder a venda, porque ele que está no controle. Sempre responda com uma pergunta ao cliente. E você não disse o preço ainda, né? Você não disse o preço ainda, ok? Outra coisa, pessoal, que você vai fazer agora. Vai chegar o momento de você ter que dizer o preço. Não tem jeito. E aí, você vai fazer o seguinte: você vai utilizar uma lei de contraste. Você sempre tem que dar o preço do produto de maior valor agregado. Você não pode dar o preço do combo mini de 670, nem do combo mega de 990. Você vai dar o preço do Revolution. Ah, que o preço é 12 parcelas de 700, de 800. Ih, mas é caro, eu não consigo o Revolution. Aí você vai dizer, o seu João, Dona Maria, se eu chegasse aqui dizendo que esse produto que ajuda a reduzir o diabetes, a pressão alta, custa R$ 10, você acreditaria? Não, não. É caro porque é bom. Mas eu compreendo que o senhor não consegue agora o desse valor. Então ele não consegue o Revolution, aí você vai para o Hipermini com combo Mega e dá para ele ali as 12 parcelas. Ainda não dá, aí você vai para o combo Mega. Ainda não dá, você vai para o combo Mini. Mas é um erro você começar falando o preço do produto de menor valor. O que você fala primeiro faz diferença. Você deu um produto de 5.500 e chegou num de 990. O que era caro ficou barato na mente dele. É uma lei de venda contraste. Você tem que sempre começar com o produto de maior valor agregado. Uma ferramenta fundamental que você não pode esquecer no showroom é o bloco de orçamento, tá, gente? O bloco de orçamento. Eu vou até interromper para falar com vocês o seguinte: você faz um showroom ali com 7, 8 pessoas. O que é que vai acontecer? A maioria vai te dizer o seguinte: eu quero, mas agora eu não posso. O cartão está cheio, eu tenho que esperar a data, tenho que esperar o pagamento. Você faz ali 7 para 7, 8 pessoas, todo mundo quer, mas não pode na hora. Ele não tem limite de cartão disponível e ele não recebeu o pagamento ainda. Aí você diz assim, então na data eu ligo para você. Você anota lá a data. Aí quando você ligar, ele vai dizer o seguinte: ah, agora não vai dar. Aconteceu um imprevisto. Eu estava tomando banho, escorreguei no banheiro, bati a cara no chão, quebrei os dois dentes da frente e agora eu vou ter que colocar os dentes, vou deixar para depois. Pode ter sido verdade e pode não ter sido. Mas o que é que aconteceu? Você perdeu a venda. Quando o cliente diz que ele só pode tal data, daqui a 10 dias, daqui a um mês, você usa o bloco de orçamento. Ó, nome, data do pedido, endereço, CPF, o que é que ele está pedindo, e ele assina. Quando ele assinou, o que é que ele fez, pessoal? A compra. Pode acontecer de ele assinar e ainda assim desistir, mas é muito mais raro.
Ele assinou um compromisso de compra. E ali no bloco de orçamento tem três vias, lembra? Uma da empresa, uma sua e uma do cliente. Ele fez o pedido, amarrou a compra. E se você olhar aqui no bloco de orçamento, de repente, se for uma pessoa que você tem uma intimidade, um conhecimento, olha o que pode acontecer. Autoriza usar o cartão de crédito. Aqui você já coloca o número do cartão, na data é só passar. Ele fez a compra. Agora, se você fizer um showroom e não tiver bloco de orçamento, gente, você vai perder muitas vendas, porque 90% vai dizer depois, depois, virada do cartão, e aí você vai perder a venda. Aí ele vai chegar em casa, vai falar com a família não conhece, aí a família vai dizer para ele, não, não compra isso não, ele desestimulou. Aqui ele fez o pedido. Olha, eu tô para te dizer que fazer um showroom sem um bloco de orçamento é um pecado, tá? Fazer um showroom sem um bloco de orçamento é um pecado. Você perde venda. Vera pediu para colocar aqui de novo a foto do bloco de orçamento. Esse bloco de orçamento, Vera, vem no seu kit de franqueado, do novo franqueado, ou você pode adquirir no escritório quando termina, né? Quando termina, você pode adquirir no escritório com seu atendente. É muito baratinho isso aqui, né? E dá para usar muito, né? Então aqui você tirou o pedido, a venda está feita. Lembrem-se disso, tudo que é importante vai para o papel. Não é o de boca, não tal data eu quero, não. Assinou, compromisso. Você não perde venda. Agora me diz aí, é difícil fazer um showroom desse jeito? Eu vou conversar aqui com a Maiane. Maiane, levanta sua mão novamente. Deixa eu trazer a Maiane aqui. Vocês vão gostar muito. Opa, aqui, a Maiane. Deixa eu colocar aqui a Maiane em destaque. Maiane é ali da cidade de Panaretama, né, Maiane, no Pernambuco. Maiane, vamos lá. Então, eu quero te perguntar primeiramente. Se apresenta, conta para nós de onde você é, quanto tempo você tem de Timol e conta para nós também o showroom que você fez semana passada. Quantas pessoas tinham presentes, aonde foi e qual foi o resultado? Por favor, Maiane, liga teu áudio. Bom dia, né, para todos. Bom dia. Então, sou Maiane, eu moro aqui em Paranatama. Meu nome é Paranatama. E eu tenho 3 meses de Timor. Fiz a minha primeira apresentação de showroom no dia 8. Ontem fez 8 dias. E a gente convidou em torno de umas 10 pessoas, mas 8 vieram. E foi muito bom, foi maravilhoso, porque todos acharam incrível o projeto. E o resultado é que 4 das pessoas, de 8, eles fecharam, né? Compraram e as outras ficaram interessadas, né? Para a gente continuar o contato para fechar possivelmente no futuro. Foi maravilhoso. Fantástico, né? Paranatama, gravei aqui, viu, Maiane? Ali do lado de Garanhuns, né? 22 quilômetros de Garanhuns ali no Pernambuco. E Então veja só, 8 pessoas estiveram e quantas compraram já? Quantas fecharam? 4, 4. 4 vendas. 4 vendas numa única reunião. Agora, Maiane, conta aqui para nós. Você teve que contratar um buffet, alugar um espaço grande, pagar 1.000, 2.000 reais no auditório para fazer essa reunião. Você teve que ter essas despesas com buffet, com essas coisas? Conta aí para nós. Não, imagina. Na minha casa mesmo, na sala de casa, deu para acomodar o pessoal. Um cafezinho, né? Para agradar, um lanchinho, né? Chama muita atenção. E a água, viu? Eu coloquei a água numa jarra, todo mundo quis tomar água na hora, todo mundo gostou. Foi incrível. Eu disse, gente, como faz diferença, né? Você mostrar também o produto que você usa em casa.
Então, o pessoal quiseram tomar, provar da água e acharam muito bom. Aham. Outra coisa, Maiane, você fez na zona rural, não foi? A cidade aí tem 100 mil habitantes, 200 mil. Como é que é a população aí da região onde você está? Nossa, nossa população aqui da cidade é 12 mil habitantes, mas a maioria é do sítio. Inclusive eu, né? Moro no sítio. E então eu convidei pessoas que moram próximo de mim, meus vizinhos mesmo, meus colegas, né? Conhecidos. Mas interessante que todos eles gostaram, acharam incrível, fizeram perguntas, né? Porque vê os benefícios que faz para a saúde. Maiane, muito obrigado, viu, Maiane? Muito obrigado. Seu Eu que depoimento é agradeço. incrível. Pessoal, uma salva de palmas para Maiane, né? Foi lá no sítio que ela fez o showroom. Foi lá no sítio, tá? Não gastou com. O coffee break foi um cafezinho, né, Maiane? Um cafezinho, um bolinho ali para todo mundo, na sala de casa. Não tem erro. É muito simples fazer o projeto. E aí você diz assim: eu não faço showroom porque minha cidade é pequena. A Maiane fez no sítio, vendeu quatro. E foi no domingo, né, Maiane? Foi no domingo, né? Da semana passada, a Maiane, isso é um detalhe importante. Aí a Maiane, nesse domingo, não foi assistir um programa de TV. Ela fez lá à tarde, convidou as famílias. Ela não foi assistir futebol. Aí pensa bem, enquanto alguém estava lá assistindo Espanha e Portugal, a Maiane estava colocando 4 mil no bolso. Olha que beleza. Quem saiu ganhando mais, hein? Conta aí para nós, hein? Foi quem assistiu Espanha e Portugal ou foi a Maiane que colocou 4 mil no bolso? É só fazer, gente, não tem erro. Se fizer o showroom, você ganha. Aí a minha pergunta é: qual é a sua desculpa para não fazer o showroom, hein? É o tamanho da cidade? É o celular? É o notebook? É só fazer. Só fazer. Não espere pelo seu patrocinador. É o seu negócio. Faça ele. Ok, pessoal? Encerramos o primeiro ponto, né? Vamos agora para o ponto alto. Já encerramos aqui a questão do showroom, né? O Arnaldo colocou aqui que ganhou 4 mil reais no showroom que fez, né, Arnaldo? O Arnaldo, no final eu te chamo, tá? No final eu te chamo para você contar esse resultado aqui para nós também, ok? Agora, pessoal, isso aqui é muito importante. Nós vamos trabalhar esse assunto, que é o que mostra que um estudo científico foi bom. O impacto e a relevância de um estudo científico são determinados por alguns fatores. Como você sabe, a Timol desenvolveu o estudo científico do silocimol. A pergunta é: esse estudo foi bom? Esse estudo teve impacto? Teve relevância? Essa é uma pergunta apropriada, você não acha? Mas antes de responder essa pergunta, vamos relembrar o estudo? Vou relembrar o nosso estudo. Então, o que é um estudo científico, né? São pesquisas realizadas para comprovar ou refutar uma hipótese a partir de um levantamento de uma questão ou de um problema. Agora, um estudo científico, ele não é a mesma coisa que uma análise de laboratório. Então, você pega ali uma água, leva para um laboratório e fazer uma análise clínica. Não é isso. Um estudo científico, olha o que diz aqui a diretora da Academia Brasileira de Ciências e Físicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Márcia Barbosa. Ela diz o seguinte, que o estudo pode ter várias etapas e mais testes podem ser necessários serem feitos. E tudo precisa ser muito bem explicado pelo cientista. Então, um estudo científico, ele pode levar décadas até ele ser concluído. Então, não é uma análise de laboratório, é décadas. Então, tudo é analisado, tem que se comprovar, são muitas fases. Então, um estudo científico, ele é diferente de uma análise de laboratório. Aí, recapitulando sobre o nosso estudo científico, ele foi desenvolvido pela APTA, né? A Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio,
teve dois estágios. O primeiro estágio, ele foi com as vacas da raça Jersey, né? Foi com as raças da vaca Jersey. Foram utilizadas 26 vacas da raça Jersey, todas provenientes da APTA, dividida em dois grupos, cada grupo com 13 vacas, né? 13 vacas tomando água normal, convencional, e 13 vacas tomando água magnetizada. Todos os dias se fazia uma coleta do sangue, né? Teve que se fazer, né? A hemogasometria, a análise do leite, isso no primeiro estágio. E lembrando que os animais estavam lactantes por volta de 150 dias e gestantes por volta de 160 dias, que é um período importante do animal. Aqui nós temos a equipe multidisciplinar, encabeçada pelo doutor Geraldo Balieiro Neto, um dos pesquisadores mais renomados do Brasil. Então, ele encabeçou essa equipe multidisciplinar. Mas esse estudo também teve o segundo estágio, e aí o desdobramento para a área humana. Ele foi feito com os ratos da raça Wistar, ok? Então, com os ratos, você pode ver aqui que foram 48 ratos divididos em dois grupos: 24 com água convencional, que é o grupo controle, e 24 com água magnetizada. E cada grupo também foi subdividido em três grupos, né, para analisar com 15, 30 e 45 dias. Isso aqui é muito sério, envolve sociedade protetora dos animais. Os ratos têm que ser mantidos em gaiola metabólica. A gaiola metabólica, ela separa com perfeição a fezes da urina, não pode misturar, minimiza o estresse dos animais durante todo o experimento. Então, na primeira fase, o primeiro estágio com as vacas Jersey, no segundo com os ratos Wista. Agora, por que que se utiliza os ratos em experimentos científicos, né? Aqui a revista científica Galileu até menciona isso, porque a fisiologia dos ratos é muito parecida com a dos humanos. Não é igual, ok? Mas tem muitas semelhanças, como diz aqui a revista Galileu. Até o genoma humano, né, que é o conjunto ali do DNA, que contém todo o nosso mapeamento genético, na questão de proteínas, a similaridade é de 85%. Imagine, né? Na questão da produção de proteínas, o genoma humano é muito parecido ao dos camundongos em 85%. Então, dadas essas similaridades, são utilizados ratos nas pesquisas científicas. E qual foi a conclusão do estudo? Primeira conclusão: o estudo apontou o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. Foi um aporte de 10% de oxigênio. Isso aqui são muitos benefícios, né? Redução da hipóxia. Há estudos que mostram que as células do corpo, no período de depressão, têm menos oxigênio, contribui para aumentar a imunidade. Houve um aumento no teor de oxigênio na ordem de 10%. O estudo também apontou o aspecto preventivo do câncer, porque além de aumentar o teor de oxigênio, deixou o sangue mais alcalino. Apontou a redução de radicais livres. Isso aqui não é só o envelhecimento precoce, é o envelhecimento precoce, mas também o radical livre é responsável por mais de 140 patologias. Também apontou a prevenção de doenças cardíacas, porque reduziu a viscosidade do sangue, reduziu triglicérides, reduziu colesterol, reduziu gordura subcutânea e também previne osteoporose, porque aumentou o conteúdo, a resistência e a densidade mineral óssea. Então, tudo isso aqui foi apontado dentro da conclusão do estudo científico. Então, nós já vimos aqui o método, já vimos a conclusão, mas vem a pergunta: o que mostra que esse estudo foi bom? Qual foi o impacto? Qual foi a relevância na comunidade científica? Então, o que mostra que o estudo científico é bom? Então, vamos de novo ver o que disse a doutora Márcia Barbosa, né, que é professora, diretora da Academia Brasileira de Ciências e Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha o que ela nos traz atenção. Quando são publicados em revistas científicas
ou se transformam em teses de universidades renomadas, isso já mostra que o estudo é real e deu certo. Eu chamo a sua atenção para esses dois aspectos aqui, olha. Revistas científicas e teses de universidades renomadas. Será que esse estudo, em algum momento, foi tese de algum mestrado? Vocês vão ver isso já já. Agora, olha o que disse a doutora Márcia Barbosa. Se ninguém leu, não deu importância, ou se foi refutado ou muito criticado, quer dizer que a pesquisa científica não foi tão confiável. Mas quando ela é citada várias vezes, isso indica que a revista científica, que o estudo científico ele foi bom. E aí, nós vamos começar a ver as apresentações e citações desse estudo dentro do Brasil e no circuito internacional também. Então, inicialmente dentro do Brasil. Abriu o áudio, Orlando. Opa, fechou aqui. Voltando aqui, pessoal, em 2013, 6 a 9 de maio, esse estudo foi apresentado no 23º Congresso Brasileiro de Zootecnia. E aqui você vê, né, o tratamento magnético da água na gasometria de vacas Jesse. A apresentação no Zootec 2013 desse estudo científico. Mas o que é o Zootec? Ele é um evento de caráter técnico-científico. Ele é destinado a acadêmicos e profissionais da zootecnia de várias áreas no país. Então, é um evento que tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre essa área ao maior número possível. São grandes nomes da área no Brasil e do mundo que se reúnem nesse congresso do Zootec. E em 2013, o estudo foi apresentado em Foz do Iguaçu, no 23º Congresso Brasileiro de Zootecnia. Fantástico, né? Bom, depois ele foi apresentado, em 2013 ainda, no Simpósio Internacional de Leite Integral, em Minas Gerais, em Torre Alta, né? Torre Alta Vila, né? Belo Horizonte. Agora, por que que isso aqui é interessante? Porque um aspecto do estudo, o estudo apontou que houve um aumento na produção de leite, e o aumento foi de 23%. Então, aquele produtor que tem ali uma média de 1.000 litros, ele passou a ter 1.230. É muito significativo o aumento do leite. Mas não foi só o ganho no aumento do leite, na produção do leite. O ganho também veio na qualidade, porque o estudo apontou diminuição da CCS, que são as células somáticas do leite. Quanto menor a quantidade, maior a qualidade. E aí, nesse terceiro simpósio internacional, em Belo Horizonte, o estudo também foi apresentado. Aqui você tem fotos da época, lá em 2013, quando o estudo foi apresentado no terceiro simpósio internacional Leite Integral. Então, esse simpósio, ele é organizado pela revista Leite Integral e pela AgriPoint. Ele reuniu os maiores especialistas mundiais de manejo de rebanhos leiteiros. Então, veja que foi um simpósio que reuniu especialistas do mundo inteiro. E o estudo foi apresentado, logicamente, aqui com destaque, né, para o aumento do leite, a produtividade e da qualidade. É interessante que esse simpósio ele teve o apoio de grandes empresas como a Bayer, Agroceres Multimix, MSD Saúde Animal. Foram mais de 600 participantes e todos profissionais e técnicos do setor, e principalmente os produtores de leite. Tá? Então havia presente pesquisadores do mundo inteiro. Mais uma apresentação, né, desse estudo científico. Mas não parou por aí. Inclusive, esse aqui é o encarte original da BIA. A BIA, que é o Boletim de Indústria Animal, ela é uma das principais revistas científicas da produção animal no Brasil. Uma das principais.
E aí a Bia apresentou esse artigo intitulado Tratamento magnético da água reduz concentrações sanguíneas de gordura e sódio. O estudo do Dr. Geraldo Balieiro Neto. Então, a revista científica de referência no Brasil na produção animal. Aqui no próximo slide, você vai ver a publicação, né? Aqui. Nós já conseguimos ver aqui a publicação na página 158, fazendo o resumo, fazendo a explicação. Você percebe que é feito em dois idiomas a publicação, tanto no inglês como no português. Mas a Bia aceitou. Então, a Bia é publicada pelo Instituto de Zootecnia da APTA. É uma publicação contínua e tem como missão divulgar a pesquisa científica na área de produção animal. Então, uma apresentação. Vocês vão lembrando, né? Um estudo é bom quando ele é publicado, é citado em diversas outras situações e revistas, né? Lembrando que a Bia, né, ela divulga, né, assuntos relevantes da agricultura, forragicultura, nutrição de não ruminantes, nutrição de ruminantes, é totalmente envolvida para a produção, reprodução e melhoramento animal. Mais uma publicação. E aqui agora, né? Uma outra apresentação em agosto de 2013, no 21º Congresso Brasileiro de Hipertensão. Ele ocorreu em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Aqui, geralmente, é a integração com temas clínicos e científicos. Esse congresso, ele é organizado pela SBH, a Sociedade Brasileira de Hipertensão. E na lista de trabalhos apresentados constou a pesquisa do silocimol. Então, novamente, mais uma publicação. O SBH, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, organiza uma série de eventos para difundir o tema entre médicos e profissionais, né, na questão da saúde. É em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, de Cardiologia e com a Sociedade Interamericana de Hipertensão. Fantástico, né? Vamos mais uma situação aqui. Aqui agora, uma dissertação de mestrado. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Prestem bem atenção. Uma dissertação de mestrado da UNB, a Universidade de Brasília, no Campus de Gama, ok? Então vamos lá. Aqui você tem a verificação, né, dessa dissertação, falando sobre o tratamento da água quando submetida ao campo magnético. Ela foi aprovada. E aí ela traz, dentro dessa dissertação de mestrado, o estudo científico da Timol. E menciona que esse estudo desenvolvido pelo Dr. Geraldo Balieiro mostrou que aumentou o oxigênio dissolvido na água. Outra coisa importante, né? Ela fala que a ATM, ATM, pessoal, é o seguinte, é água tratada magneticamente. Ela menciona que houve resultados expressivos, porque reduziu o sódio e o triglicérides das vacas que fizeram ingestão da água magnetizada. E ela deixa claro lá na dissertação. O dispositivo usado foi o silocimol. Ela menciona aqui também a melhoria da circulação do sangue, aqui embaixo, né? Isso facilita a eliminação de metabólitos, né? Então, ela faz um destaque aqui nessa dissertação do estudo científico. Também menciona que reduziu a concentração do triglicérides, da glicose, o aumento do pH do sangue, o aumento do oxigênio, a maior saturação de oxigênio. Então, mais uma universidade de renome aceitando como mestrado esse estudo científico. Ela também fez alusão ao estudo com os ratos, tá vendo? Os pesquisadores concluíram que os ratos que fizeram uso da ATM tiveram um aumento significativo da resistência, conteúdo e densidade mineral óssea. Só que essa dissertação de mestrado, além de ser aceita pela UNB, também teve um outro desdobramento.
Ela foi apresentada no 19º Congresso Encontro Nacional de Estudos Populacionais Interamericano. Então, era um encontro falando sobre população mundial, né, o aumento da velhice, e eles falando, preocupados com as doenças da terceira idade. E aí entrou aqui a água magnetizada e seus benefícios para morbidades típicas de populações em envelhecimento. E aí eles mencionam, né, que a água magnetizada pode contribuir para os benefícios da utilização da água tratada para a saúde, em especial relacionado aos problemas do sistema circulatório, já que representa um dos principais fatores que influenciam, né, as pessoas da terceira idade. Então, olha que desdobramento, né? Esse aqui é um encontro interamericano para discutir os assuntos envolvendo a densidade populacional e o envelhecimento. E sendo aqui indicado, né, na questão da circulação sanguínea, que é um problema muito grande nessa fase. Mas e que dizer do circuito internacional? Isso nós foi no Brasil e fora do Brasil. Não é diferente. Então, no circuito internacional, nós tivemos pela primeira vez em Indianápolis em 2013 e foi publicado no Manual de Componentes Bioativos de Dallas, órgão ligado ao Departamento de Agricultura do governo americano. E a convite, o estudo foi apresentado na 17ª Conferência de San Diego, que foi promovida pelo órgão. Então, houve apresentação física, né, promovida pelo órgão, e a publicação nesse manual aqui. Mas agora vem uma pergunta: o que é esse manual de alimentos, de controle de alimentos funcionais de Dallas, né? O que ele é? Aqui, olha. Essa é uma revista científica de fator 5,223. O que é que isso significa? O fator de impacto 5,223 significa que, em média, os artigos publicados nessa revista, eles são citados 5.223 vezes num período de 2 anos. Uma categoria de 143 do ramo científico, ela está classificada em 37º. Então, é uma publicação de impacto na comunidade científica. Tanto que, com essa publicação, esse artigo científico pode ser publicado em outras 7 bases internacionais. Ele pode ser lido e citado por pesquisadores do mundo inteiro. E aqui você tem, tá vendo? Aqui em inglês, né? As páginas, o tratamento da água magnetizada preventiva à osteoporose, aqui a tradução. E aí, chegamos a 2017, aqui está o que eu chamo de joia da coroa, né? O Journal of Clinical Densitometry, né? Por quê? Porque é a principal revista do ISD, que vocês estão vendo aqui, que é a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica. É voltada à avaliação da saúde musculoesquelética dos pacientes. É uma organização mundial presente em mais de 25 países, mais de 2.700 membros. E aqui você tem a publicação. É a principal revista da questão da saúde musculoesquelética, da densitometria óssea. E aqui você tem a publicação do estudo científico recomendando como preventivo a osteoporose. E aí, 2018, a convite, novamente, uma apresentação em Nova York, né? Dessa vez, né? O convite foi para participar da Conferência Internacional de Química Industrial e Tratamento de Água. E, novamente, após essa apresentação, o nosso estudo ele pode também ser indexado nas melhores bases, como Google Escolar, Medline, ProQuest, entre outras. Aqui está o link que você pode pesquisar no Google Acadêmico, né? Você pode pesquisar Geraldo Balieiro Neto Silocimol e você tem todo o acesso ao estudo. E aí vem a pergunta: o estudo foi bom? Foi de impacto? Foi de relevância?
Então, nós temos um estudo que ele não foi apenas concluído e apresentado pela Timol, ele foi apresentado a convite por várias instituições, dentro do Brasil e fora dele. Pensa bem, né? Uma publicação científica que entre 143, ela é a 37ª. Aí eu te pergunto, um produto como o Silocimol, com essa comprovação científica, é ou não é um grande produto? Me digam aí, é ou não é um grande produto? Sensacional, né? Mas eu vou abrir aqui agora, nós vamos abrir 20 minutinhos para que nós possamos ouvir de vocês o mais importante. De nada adiantaria a comprovação científica se vocês utilizassem e não tivessem resultados. Então eu quero te perguntar, como que o Silocimol mudou a sua vida? Eu quero ouvir várias pessoas. O que é que eu vou pedir para vocês? Que o seu depoimento seja breve, 30 segundos. Eu sei que você sabe falar em 30 segundos, né? 30 segundos, para que mais pessoas possam contar os seus benefícios, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou liberar aqui por ordem. Primeiro a Cleide, lá do Rio. Cleide, como que o Silocimol mudou sua vida? Vamos ouvir você. Eu tenho asma e normalmente eu falo que o meu problema melhorou, né, da asma, mas numa live com o João, eu pude lembrar a trajetória dessa asma, né, que eu vivia internada o tempo todo, os hospitais da região eram mais minha casa do que minha própria casa. Com 12 anos eu tive duas paradas cardíacas, um choque anafilático. Em 2022 eu tive duas paradas respiratórias. Além de ter melhorado minha qualidade de vida nesse sentido, melhorou a insônia, intestino extremamente preso e uma série de coisas, além da melhora da saúde do meu esposo, né? Do meu filho, ansiedade, meu esposo, a hipertensão, não conseguia dormir. Então, eu sou muito grata e quero agradecer a oportunidade aí de compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, Cleide, né? Que depoimento fantástico, né? Edneida, liga seu áudio, por favor. Bem, eu já tenho 2 anos, vai fazer 3 anos que eu faço uso da água magnetizada. E aos poucos, o que eu percebi dele, que foi interessante, no início até eu reclamava que não tinha tido melhora nenhuma, mas para quem me passou, né? Mas aí, gradativamente, eu fui observando que foi tendo algumas melhoras. A principal dela foi a artrose. Eu tenho osteoartrite. E era muita dor, eu não conseguia trabalhar, nem em casa, podia fazer esse serviço em casa, era empurrando uma cadeira e, inclusive, por insistência dos médicos que eu fosse para a cadeira de roda. Mas eu insistia que eu não ia para a cadeira de roda, não ia. E eu ia empurrando uma cadeira dentro de casa e, quando era necessário sair, eram as pessoas que me levavam. E aí eu fui percebendo que essas dores foram diminuindo, o inchaço, que eu era muito inchada, era diagnosticada com fibromialgia, síndrome de pânico e outras coisas para reduzir aí, resumir. Então, aos poucos, eu fui vendo que isso foi melhorando, melhorando, melhorando. E hoje eu estou trabalhando, eu faço meu serviço, já vendi muitos produtos, tipo Silocimol e outros, na vizinhança por causa da minha melhora. E eu sei que eu ainda não deslanchei por falta de, como é que eu posso dizer assim, insegurança. Insegurança me travava, né? Mas eu estou agora vestindo a camisa e estou tendo alguns resultados esses poucos dias que eu tenho aprendido mais sobre. E esse estudo que você me passou agora, eu tirei print de todos que eu vou mandar para um cliente que está interessado, mas que queria, porque ele tem uma chácara para alimentar os bois, dar uma água decente para os bois, além da casa, o pessoal da casa, casador, morador e tudo, etc. Tô nem sabendo falar porque eu tô Uhum. emocionada, tá? Mas esse é o fato. Aí eu vou mandar para ele, porque eu isso que estava pegando, que eu não estava sabendo como explicar.
que apesar de não ter um filtro para botar na rede de água dele, que era o que ele queria, lá da chácara, ele poder colocar esse silocimol dentro, né, o de residencial, que é grande, na caixa que vai abastecer a família dele e os animais que ele tanto quer para ajudar, né? Uhum. Ô, Edneida, deixa eu te falar uma coisa. Fala com a tua atendente para passar para você o telefone da Michele, que é do Rural. Não sei se vocês sabem, mas a Timol tem um departamento rural. É, a gente nem fala aqui, mas nós temos um silocimol que é 3 metros de comprimento, sabiam disso? Que é por eletroímã, para agricultura. Então aí, fala com a sua atendente para falar com o departamento rural, ela te passa o telefone, porque ele é diferente, é uma análise. Quem produz gado é de um jeito, quem é cabras é um outro estudo, requer análise do solo, isso varia de lugar para lugar, é muito específico, mas nós temos o departamento rural, ela vai te ajudar nesse sentido, tá? Aí você fala com a atendente te passa a Michelle e ela te dá uma ajuda específica, ok? Débora, pessoal, rapidinho, 30 segundos, hein? Débora. É, não é sobre mim, porque sobre mim muita gente aqui já sabe, né? Como a minha vida mudou. Só de peso, a água tirou nos primeiros meses 7 quilos e depois eu consegui fazer exercício. Mas foi com a cliente, gente. Uma cliente falou para mim, Débora, eu só estou usando essa água porque é você que está me falando, mas eu não acredito no resultado que ela dá. Ela quebrou a patela do joelho, mas quebrou que teve que fazer cirurgia. E a gente sabe que a recuperação leva de 3 a 6 meses. E ela usando a água e o Top Alive, ela já está subindo escada. Ontem ela foi para uma festa, dançou com o marido. Ela já está fazendo atividades, mas ela fala que não acredita na água. Eu falei, você não precisa acreditar, você tem que usar. E ela não está vendo. Acostumar, né? Não, não, menos de 2 meses, ela já está fazendo isso tudo e não entende que é a água que está ajudando. Mas eu não me importo. Eu estou só gravando a mudança e a melhora dela, que depois ela vai entender. Aí você tira uma semana, tira por uma semana o silocimol, volta tudo, pronto. É Ah, tá isso, aqui, ó, com tá vendo? certeza. Mônica, por favor. Bom dia. Fantástico, Orlando, esses estudos. E obrigada pela pergunta, porque realmente eu estou há 1 ano e 7 meses que eu iniciei o projeto, né, o uso da água magnetizada. Logo no início eu senti melhoras porque eu não dormia, eu tomava Amitril para dormir. E com 3 dias comecei a dormir maravilhosamente bem. A médica retirou a medicação. E eu tenho fibromialgia, já tratava há mais de 25 anos. Foi logo após o nascimento da minha filha mais velha. E nada resolvia, melhorava e voltava, melhorava e voltava. E eu já estou há 1 ano e 7 meses sem as dores da fibromialgia. Como a Edneida falou, também tenho osteoartrite, né? E assim, todo inverno me atacava. E esse é o primeiro inverno que eu tô assim encantada de ver, porque sempre vinha, né, aquelas dores bem agudas, assim, fisgando por dentro, né, especialmente nas mãos, a coluna. E a minha outra coisa que eu percebi que melhorou muito com o passar do tempo, né, é a sinusite, que eu tenho também sinusite crônica. Fiz tomografia uns 5 meses atrás. O otorrino falou: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei: não, mas vamos esperar um pouquinho. Continuei aqui, firme. E eu não tô tendo as crises que eu tinha todos os meses. Tinha que ir para o pronto atendimento com aquela dor de cabeça horrível da sinusite, especialmente agora no inverno. E estou muito feliz que eu não tô tendo crise nenhuma. Estou muito grata, Muito obrigado. né? Parabéns, estou amando os estudos, viu? Abriu um triplex na minha cabeça aqui. Isso é ótimo, gostei. Maravilha, Obrigada. Mônica. Lindaura, por favor. Pessoal,
Lindaura, pode falar. Lindaura lá em Curitiba, no frio de Curitiba, né, Lindaura? Um friozinho aqui gostoso para ficar dormindo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Então, muitos de vocês já conhecem o meu histórico, né? Eu melhorei de artrite, mau funcionamento intestinal, a insônia. O meu marido, com quase 84 anos, vendendo saúde, me ajuda a fazer tudo em casa, não usa bengala. Todo mundo dá 60 anos para ele. Ganhei uma sobrinha, porque aos 41 anos a minha sobrinha estava tentando uma segunda gravidez, não conseguia, com o uso do projeto, ela conseguiu. E recentemente eu tenho um familiar passando por um problema de câncer, retirou uma mama e com 23 dias ela retornou à médica, e a médica falou: você não vai precisar fazer químio. Então, gente, isso não tem preço, é emocionante, a gente se emociona de falar, de ver o resultado nas pessoas, né? Porque essa tecnologia realmente o seu cara merecia ganhar um prêmio Nobel. E a gente só tem a agradecer, né, ao nosso Deus primeiramente e esse projeto que tem realmente feito grande diferença para todos nós e pelos estudos aí que se mostrou então. Eu estava aqui resolvendo um problema, vou rever direitinho, porque realmente é muito mais impactante ainda essas comprovações. Obrigada, um excelente dia a todos. Obrigado, Lindaura. Simone, eu vou deixar você para o final. No final, você conta o seu depoimento e faz o seu convite especial. A Simone que vai encerrar a live hoje para nós, tá? Elizabeth Rosendo, por favor, Elizabeth. Então, a minha melhora significativa foi no meu problema de coluna, porque a crise era tão grande que eu ficava com o quadris torto uma semana. E eu cuido da minha mãe idosa, eu precisava pegar ela e eu não conseguia. Caía lágrima do olho, mas eu não conseguia movê-la, que a coluna estava muitíssimo afetada. Sem falar nos dedos, eu tenho até minhas mãos tortas. Era uma dormência que eu achava que não dava mais para voltar ao normal. Então, foi tão significativa a minha melhora que com um mês eu resolvi entrar no projeto porque eu achei fantástico demais eu não levar isso às pessoas. E sem falar que era 21 anos de hipertensão, que eu parei de tomar remédio com 8 dias de uso por conta própria. Já fez, completou 2 anos que eu não uso mais remédio para hipertensão, arritmia, colesterol, tudo. Eu não tomo remédio de forma alguma. Olha, mais de 24 meses sem colocar um comprimido na boca. Então, isso não tem preço, não tem preço. Eu já pude ter a alegria de ajudar muitas pessoas que contam coisas parecidas com as minhas. E é maravilhoso demais isso. Então, esse projeto é realmente, como disse aí a colega, é digno de um prêmio Nobel. Não sei por que é que já não teve. Parabéns, Elizabeth. Maíra, por favor. Oi, tudo bom? Então, o meu depoimento é o seguinte: ontem, inclusive, eu conversava com uma amiga, porque eu me sinto muito melhor, vou fazer 45 anos, muito melhor do que quando eu tinha 20. Porque dos meus 20 até os 42 anos, que foi quando eu conheci a Timol, eu tive azia, gastrite, refluxo, tinha diagnóstico de hérnia de hiato. Então eu gastava com endoscopia, consulta ao gastro, fazia particular. E depois da primeira semana de uso da água, eu já não tinha mais azia, não sei mais o que é ter refluxo. Algumas épocas do ano eu dormia sentada. E quando entrava o inverno, também me dava muita sinusite, aquela dor assim no fundo do olho. Quando entrava o vento sul, já me dava sinusite. Então eu também já estou há muito tempo sem tomar medicamento, não preciso mais ir a médico. E isso realmente é maravilhoso. E intestino preso também não tenho mais. Na época de menstruação não tenho TPM, não tenho cólica. Aqui em casa minha família vai pro terceiro inverno, as crianças sem tomar antibiótico, né? Meu marido também muitos problemas de cãibra que ele tinha, problemas circulatórios. Ele começou a fazer jiu-jitsu agora com 49 anos e o pessoal da academia fala: Fernando, o que que tá acontecendo contigo? Que força é essa que tu tem? Então, assim, realmente é uma mudança que eu falo, é antes da água e depois da água, literalmente.
Então, depois de ouvir esses depoimentos, aquela nossa amiga, me esqueci o nome dela, não tem como ter insegurança de falar de um projeto desse, que tem milhares de depoimentos, que tem estudo científico. Então, assim, nós não precisamos ter insegurança. O que a gente tem que ter é convicção de saber que nós estamos num projeto maravilhoso. Parabéns, Maíra. Muito obrigado, viu? Que maravilha, né, gente? Regiane, pode falar? Bom dia a todos. Então, meu depoimento é bem interessante também. Eu sempre tive constipação intestinal. A minha mãe fala que desde pequena sempre tinha que colocar alguma coisa, dar remédio. E a gente sabe que isso não é nada saudável, né? Então, quando eu conheci esse projeto, em poucos dias que eu comecei a usar água magnetizada, o intestino é outro. Não tem. Interessante que eu fui para casa da minha mãe, ela não tinha ainda porque ela não acreditava no projeto. Eu entrei no projeto por causa do meu resultado e ela, que era minha mãe, não queria, porque ela não acreditava. E aí, quando eu fiquei 10 dias na casa dela, meu intestino voltou ao que era antes. Aí, quando eu comecei a usar o Combumini na casa dela, eu falei, tá vendo? E ela passou a adquirir. E hoje em dia, ela, meu pai, a minha irmã, não vive sem essa água, para onde vai, leva. E eu tinha também, eu tenho, na verdade, porque se eu parar de tomar água, vai voltar os sintomas. Eu tenho uma tendinite no ombro que chega para as mãos, a ponto de eu não conseguir escrever há muito tempo. Então, mexer um bolo, quando fazia isso aqui na terceira vez, o ombro já travava. Ia ralar um legume, travava também das lágrimas cair, assim. Muita dor, muita. Como a gente sabe que a água magnetizada ela regula a acidez do organismo, é claro que as dores iam diminuir. Então, não é uma cura, é um tratamento natural contínuo, é algo assim sensacional. Por isso que todo mundo que usa fica encantado e quer levar esse projeto para outras pessoas. E o Levi a gente manda na garrafinha, na mochila da escola, né? O Levi não usa outra água. Outro dia na escola foram oferecer outra água. Ele, não, é só tomar água do Timol. Muito bom. Aqui em casa a gente só usa água do Timol. Para onde vai, a gente leva as garrafas. Parabéns, viu, Regiane? Parabéns. Áurea, Bom dia a todos. Aqui está frio, né, como a maioria do país, mas eu continuo na meta dos 600 ml em jejum. Eu não me alimento antes de tomar meus 2 copos de 300 ml em jejum, né? E como todos, né, como uma das colegas falaram aí, muitos já ouviram, né, mas eu queria falar exatamente da labirintite. Desde criança, Orlando, eu era tonta. Eu fui uma criança tonta, né? Eu não tinha Eu não tive o privilégio de ir para nas cidades pequenas quando chega o parque com a roda gigante, eu nem olhava para a roda gigante, porque senão piorava. E hoje eu posso fazer coisas que eu não fiz na minha infância. Ontem, por exemplo, eu fiz uma entrega de um hiperminer completo. E lá na hora já eram 2 anos tentando com esse casal de clientes, amigos, né, que também não acreditavam, mas foram ouvindo depoimentos de outros, né, dos nossos próximos, e por fim me fizeram um pedido. E eu comemorei com a amiga, chama-se Andréia, a gente rodando, né? Então a gente ficou ali brincando, né, abraçadas e pulando e rodando. Falei, gente, para mim é um troféu essa venda. E eu não fiquei tonta. Então, assim, para mim isso é muito, muito assim precioso, né? Porque eu não podia literalmente me virar. Se eu tivesse numa rua, por exemplo, no serviço de pregação, e alguém fizesse uma brincadeira atrás, eu tinha que me preparar para virar, para olhar. Porque se fosse de qualquer forma, eu tinha que literalmente sentar onde eu estava para não cair, né? Então, eu tenho quase 3 anos e meio fazendo uso. E eu quero continuar na meta, 600 ml em jejum, 2,2 litros ao longo do dia, para que nunca mais eu volte a ficar tonta. que Minha mãe está maravilha, né? lado, né? Além do que a gente vê hoje, né? Mãe simplesmente suplementar, não toma mais remédio para hipertensão, não toma mais remédio para depressão e não toma mais remédio para dormir. Minha mãe hoje dorme com 4 gotas de melatonina. Isso é um presente grandioso. E aí a gente fica se vigiando, né? Nós duas ao longo do dia para não abrir mão da quantidade necessária de água. Então, minha gente, o inverno está aí, não diminuam a quantidade de água, porque senão os problemas irão voltar.
Bom dia a Perfeito, Áurea, todos. perfeito. Muito bom, Áurea. Deixa eu ouvir a Eunice. Eunice, por favor. Só temos 3 minutinhos, tá, pessoal, para concluir. Eunice. Dia. Queria muito participar desse depoimento. E assim, eu fico até emocionada, porque não tem nem 30 dias que eu estou tomando essa água maravilhosa e já estou conseguindo ver bons resultados, sim. Eu tenho problemas na coluna, meus dois quadris, eu cheguei até a falar, né, com a minha amiga, uma irmã minha na fé também, que estavam como que podres dos dois lados, de tanto dor que eu estava sentindo. Tenho problema nos dois joelhos, nos ombros, então, praticamente em todas as minhas articulações eu tenho muitas dores, né? Eu estava sentindo, mas graças a Deus e a essa água maravilhosa, diminuiu pela metade. Por poucos dias que estou tomando, então, assim, para mim e para o meu esposo também está sendo muito bom. E sem se falar que eu também tenho problema de ansiedade e tirei por conta própria. Sei que não é certo fazer isso, mas acabei fazendo. Não estou nem tomando remédio para ansiedade. Então, assim, se eu for falar que ainda vai ter mais benefícios, né? Mas deixa para os outros também participar, né? Eunice, que depoimento fantástico, né, pessoal? Menos de um mês, né? Ansiedade, as dores. Eunice, parabéns, viu? Nós ficamos muito felizes de ouvir o seu relato. Deixa eu ouvir a Maria de Lourdes. Maria, pode falar? 2 minutinhos para concluir, pessoal. E a Simone aqui vai concluir já já. Vamos ouvir a Maria de Lourdes. Yolanda, eu falei que eu precisava falar, porque foi tão interessante o que aconteceu comigo. Eu fui no médico, né? Passei por um médico, fiz vários exames para fazer uma perícia, né? E aí, todos que eu passava, falava da minha idade, perguntava o que eu tomava. E resultado, passei direto da perícia, porque não tive nenhum problema de saúde, né? Graças a Deus. Mas eu fui no médico em especial, e ele fez várias perguntas, né, sobre a minha saúde, que ele achou assim, bem diferente, por conta da idade hoje. Aí, quando eu falei o que eu usava, mostrei minha garrafinha, sabe? Aí ele viu, ele ficou tão assim impressionado que ele comprou, franqueou a esposa dele, e assim, ele fala isso, eu tentei um vídeo com ele, se você quiser eu posso colocar esse vídeo depois. Ele é ortomolecular. Então, assim, ele ficou muito impactado, ele fala mesmo, ele falou, Luiz, eu não tenho nenhuma paciente com a sua idade, 63 anos, que não toma nada, que tem a pele boa, que os exames eu... Então, assim, ele ficou bem impactado e acabou fazendo a franquia do projeto. Ele é a esposa dele. É isso. Fantástico, viu, Maria de Lourdes, né? Ela foi a prova viva, né? Que impactou o próprio médico dela. Laura, rapidinho, você. Liga teu áudio, Laura. Sim, agora sim. Pode Tá. No meu caso, Orlando, foi difícil porque os médicos me confrontavam se realmente eu estava melhorando, né? Da gastrite, dos cálculos, da sinusite. Ele falou: eu só acredito se você conseguir me provar. Então, quando eu comecei a melhorar, eu tive que repetir os exames, mostrar o antes e o depois. E a médica que fez a endoscopia, que tinha o refluxo, a gastrite, a duodenite e a bactéria, ela falou assim: aonde com a simples água vai melhorar? Eu digo: tudo bem, então vamos repetir a endoscopia. Repetimos a endoscopia, levei o antes e o depois, e daí ela viu. Ela disse: realmente, contra exames, né, nem contra fatos. Ela disse: contra exames, não tem como falar diferente, né? E aí a gente sabe que os médicos, eles são muito assim, de olhar exame, de ver realmente se está acontecendo, porque na maioria das vezes ele acredita que são crenças da nossa mente, né? Então foi muito bom ter esses exames, através disso as colegas lá já adquiriram. Teve uma que teve um AVC e ela começou a tomar e não teve mais, não repetiu. O médico disse que a tendência era repetir os AVCs. E é muito bom essa comprovação. Como você disse, ter exames na mão fala muito mais alto também, né? E obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Laura. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: semana que vem nós vamos abrir meia hora só para depoimentos. O que é que vocês acham? Muito Você acha que bom. é uma. A gente não vai dar tempo mais ouvir todo mundo. E semana que vem vamos abrir meia hora para depoimentos. Agora, semana que vem, o Hamilton vai vir fazer aqui perguntas e respostas. Ele vai vir responder as perguntas sobre o Hyperminer. É aquela live que todos vocês estavam pedindo, né? E aí, semana que vem, vai ser o Tira Dúvidas sobre o Hyperminer, tá bom? Perguntas e respostas. Então, o amigo vai estar aqui conosco e nós vamos deixar meia hora, né? Para que vocês possam dar os depoimentos de vocês. Combinado assim? Aí, quem não conseguiu contar o seu relato hoje, semana que vem vai contar. Alguns estão me perguntando se podem pegar a gravação e editar, cortar a parte dos depoimentos. Não tem problema, fiquem à vontade, tá? Então, se você quiser baixar a apresentação, a gente vai compartilhar ela e depois pegar só os depoimentos para enviar, para usar numa apresentação, não tem nenhum problema. Fiquem à vontade, ok? Até se você tiver alguma experiência em fazer isso ali, quando baixa do YouTube, fique à vontade, compartilhe com outros, não há nenhuma restrição. Pessoal, façam um showroom. Quando vocês cadastrarem uma pessoa, ensine a eles a fazer o showroom no primeiro final de semana. O showroom traz resultado, não precisa nada chique, não. Você viu que a Maiane fez na sala de casa, na sala da casa dela, vendeu quatro, numa única apresentação. Os amigos, os vizinhos, foi no sítio. Não deixem de fazer um showroom. Não deixem. Ensine as suas equipes a fazerem. E lembre-se, cada cliente que você já vendeu um projeto e você não ofereceu para ele um showroom remunerado, deixou de entrar 10 mil na sua conta, hein? Eu quero que vocês, essa noite, quando vocês for dormir, vocês deitem no travesseiro e vão pensando as pessoas que você já vendeu e que não propôs o showroom. Vai pensando aí, quando você deixou de ganhar. Hã? Vai pensando. Então, vamos meditando, refletindo nisso, ok? Hoje à noite, pessoal, nós vamos estrear um modelo de live novo, tá? A live inteira foi remodelada. O Carlos fez muitos ajustes, ficou muito bom. E a Simone vai estrear esse modelo. Quem aqui vai estar presente hoje com seus convidados? Quem vai estar presente com os convidados? Hã? Quem é que vai estar presente com os convidados? Eu vou chamar a Simone. A Simone vai contar o depoimento dela e fazer o convite para que todos vocês estejam hoje à noite. Não percam, não percam, tá? Até porque o assunto hoje do Dr. Dalton é depressão. O Dr. Dalton vai falar sobre depressão. Então não percam, tá, pessoal? E a reunião de negócios está diferente. O convidado que assistir, ele vai se cadastrar. Escuta o que eu estou te dizendo. Gente, uma excelente semana para todos vocês. Que o nosso Pai Celestial, né, possa abençoar a semana de todos nós. Tivemos uma reunião muito boa. Durante a semana surgiu algumas perguntas sobre os estudos científicos. Eu acho que o que vocês viram aí comprova a eficácia, a credibilidade, mostra o impacto do estudo. E aí a Simone vai contar, ela vai dar o depoimento dela e fazer o convite para que vocês estejam à noite com ela na reunião de negócio. Grande abraço a todos. Simone, é com você. Abriu não, Simone. Abriu o microfone. Abre o Estava áudio, fechado, Simone. Simone. Opa, voltou? Fechado. Olá, gente, Deus abençoe. Hoje vai ser uma reunião assim bem especial, porque o Dr. Dalton vai falar muito da depressão e como isso atinge as pessoas, relacionamento e o sono também, né? Porque tira o sono de qualquer pessoa mesmo, né? E hoje nós vamos ter também o Ademir, que vai falar sobre como ele trabalha, como ele vende, qual a importância das pessoas confiar. E às vezes ela demora mesmo. Eu teve pessoas que demoraram 3 anos, mesmo confiando em mim, mas achava que a água, Simone, a água já é demais. Acreditar que a água vai melhorar é demais. Mas acreditaram, aos poucos foram vendo que eu não desisti.
E é isso que às vezes a gente, um não aqui, um não ali, já desiste. E não é assim, né? A gente tem, quando eu vejo o resultado, por que que eu não desisto do projeto? Por que que eu continuo falando do projeto, mesmo recebendo nãos várias vezes? Porque eu vi resultado na minha vida, a minha alergia era insuportável, era de queimar os olhos. E, gente, cada um tem o seu problema e sabe como é difícil lidar. Cada um tem o seu. E o meu era insuportável também. Eu tinha essa alergia que coçava meus olhos. Era muito difícil, muito difícil. Coçava o ouvido, tudo, tudo, tudo. Eu cheguei para o Brasil porque eu não aguentava o pólen das árvores aqui na Inglaterra. Na gravidez não podia tomar remédio, enlouquecia. Então, assim, eu tive resultado. Aí eu vejo minha filha sem cólica. E eu foquei no quê? Vou ajudar meninas que têm cólica. Porque foi a melhora que teve na minha filha. Só que eu nunca imaginei que eu ia ajudar também a minha irmã. Minha irmã descobriu o câncer o ano passado. E ela passou pelo esse câncer, mesmo no Brasil, e eu aqui. Eu falei para ela, por favor, só bebe da água. Bebe muito dessa água. A minha irmã não tomava, ela misturava, ela tinha, porque desde o começo eu dei para ela. Só que ela não fazia direito, ela não tomava, misturava da água, tomava qualquer coisa. Só que quando ela descobriu, aí ela ficou com medo. O que que ela fez? Ela tomava de 4, 5 litros de água por dia. Minha irmã passou pela quimioterapia, pela rádio, gente, sem dor, sem ter nenhum tipo de reação da quimio. Então, quando você vê que você está ajudando pessoas tão próximas de você e está tendo resultado, como você vai deixar de falar? Não tem como parar de falar de Timol. Eu não consigo imaginar eu não falando de Timol, porque tem os não? Tem, mas ela não é prioridade para ela naquele momento. Prioridade vai ser depois. Às vezes ela conhece alguém que está precisando e lembra da minha história. Aí ela vem falar comigo. E isso acontece muito. Hoje é muita gente me procurando quando eu falei 3 anos atrás. E eu nunca vou parar de falar de Timol. Então, assim, a minha irmã passou toda a quimioterapia, toda a rádio. E segunda-feira foi a última vez, porque depois de toda a quimioterapia e rádio, você ainda tem que fazer um tratamento que eles falam que é um sorinho que coloca, que também faz parte da quimio. E foi a última dela. Ela chegou a sair da quimioterapia, de eu ligar para ela, ela tá lá na quimioterapia, sair da quimio e ela ir para uma festa, para um churrasco. Imagina, gente, você sair de uma quimioterapia e ir para o churrasco. Então, gente, falar de Timor é amor ao próximo, não tem como deixar de falar. Então, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Gente, eu não consigo parar de falar porque é muito emocionante para mim saber que eu ajudei a minha própria irmã num momento tão difícil da vida dela. Então, que Deus abençoe, que a gente possa ajudar muitas, mas muitas pessoas nesse mundo que está precisando. Porque, como eu estava precisando, melhorar minha alergia, que eu achei que nunca ia melhorar, eu melhorei. Então, tem muita gente aí fora que está esperando você avisar para ela que existe uma melhora. Então, obrigada. Deus abençoe. Beijo. Até a noite, se Deus quiser. Convide todo mundo, porque hoje o assunto é muito importante, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem com Deus, que Deus ilumine vocês. Não olha todo mundo, tá, pessoal? Seu áudio está liberado, viu, pessoal? Todos vocês, fiquem à vontade. Live E fico excelente.